Tiago, capítulo 1, verso de número 12. Quem achou, diga amém. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos repetir todos juntos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Por favor, feche os seus olhos, ore a Deus, peça para que Deus fale ao seu coração, traga uma palavra vinda da parte dEle, da boca dEle, que você compreenda e entenda o valor da aprovação. Pai, nós queremos tributar a Ti honra, glória e majestade para sempre. Declaramos a nossa suficiência vem de Ti, a nossa dependência total e completa vem do Senhor. Por isso nos submetemos à Tua palavra, ao poder e direção do Teu Espírito, para que possamos cumprir cabalmente o Teu propósito na noite de hoje. Para isso fechamos mais uma vez a boca do leão, amarramos o valente, repreendemos a Satanás, neutralizamos e confundimos todo o conselho do inimigo contra nós, e declaramos que a Tua palavra será semeada em terreno fértil e há de multiplicar a 100 por 1, pois assim nós desejamos e assim nós cremos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Hoje eu quero falar o que precisamos saber no momento da aprovação. Quero que você repita junto comigo, o que precisamos saber no momento da aprovação. Falar de aprovação talvez assuste muita gente, porque é claro, irmão, que ser provado não é fácil, e entender os mecanismos da aprovação mais ainda. Mas nós não podemos ignorar que eu e você somos submetidos a provas constantes, quer seja do tempo, quer seja profissionalmente, intelectualmente, fisicamente, nós estamos sendo submetidos a provas diversas. E o texto que nós lemos diz: mais do que feliz o homem que suporta, digam suporta, com perseverança a provação, porque claro, ela trará os seus benefícios, mesmo que você não consiga entender e compreender agora o benefício da situação em que você está atravessando. O salmista declarou no capítulo 119 do livro de Salmos, um texto belíssimo, que todos nós precisamos nos lembrar em momentos difíceis da vida. Ele disse: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Ele justifica, ele aceita, ele vê o lado positivo da aprovação. Irmão, tudo na vida tem um lado bom, e você não pode ignorar o lado bom. Nós precisamos entender que Deus está no controle, e se Deus está no controle, tem que haver um lado bom, um lado positivo dessa situação em que eu estou ou você está. Por isso não tenho dúvida que o salmista registrou essa palavra: foi bom ter eu passado pela aflição. E é muito bom quando a gente diz isso depois de ter passado. Talvez seja difícil encarar essa realidade, dizer essa frase no ápice do problema, no olho do furacão. Mas ele está declarando que foi bom ter ele passado pela aflição, porque através da aflição ele aprendeu os decretos de Deus. É claro que se você observar de Gênesis a Apocalipse, nós veremos algumas pessoas que foram submetidas a provas extremas, por Deus ou por necessidades diversas. Por exemplo, nós temos um dos grandes exemplos, José. Às vezes nós associamos provação a pecado, e nem sempre uma coisa está ligada à outra. José era um homem de Deus, onde Deus tinha alvos definidos para a vida dele, onde Deus tinha prazer nele.
Mas isso não o privou de passar por uma provação extrema, de ser vendido pelos seus irmãos, de estar preso injustamente. Nem por isso ele deixou de atender e cumprir os propósitos de Deus. O nosso próprio Senhor Jesus veio a esse mundo com um alvo definido, de nascer, viver e morrer no meu e no seu lugar. Mas é interessante o que a Bíblia diz, que momentos antes dele assumir a cruz do Calvário, no meu e no seu lugar, ele queria abrir mão daquela hora, quando se dirigiu a Deus por 3 vezes, pedindo ao Senhor que o privasse daquela hora, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. É claro que todos nós, irmãos, em sã consciência, fazemos esse tipo de oração todo dia e toda hora. Senhor, se possível, priva-nos, passa de nós esse sofrimento, esse cálice, essa dificuldade. Se você pudesse dizer isso também para os seus filhos, eu tenho certeza que você ratificaria isso que eu estou falando. Quantos pais, irmãos, gostariam de estar sofrendo no lugar dos seus próprios filhos? Pois o próprio Senhor Jesus pediu a Deus que o livrasse daquela situação. Nós temos também outros exemplos: Moisés, Abraão, Daniel, exemplos diversos de pessoas que foram provadas ao fogo, ao extremo, para poder, depois da provação, serem beneficiadas pelo próprio Deus. Então nós precisamos compreender muita coisa acerca da provação. E a primeira delas que você e eu precisamos entender é certeza de que temos praticado a vontade de Deus. O livro de Jó, no capítulo 23, versos 11 e 12, a Bíblia diz: os meus pés seguiram as suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Mesmo fazendo o que fez Jó, a Bíblia diz que ele foi provado e muito. Provado no fio da navalha. Mas nós lemos aqui, você acabou de ouvir, que ele seguiu as pisadas de Deus, ele guardou os caminhos, ele profetizou, ele guardou os mandamentos de Deus e nunca apartou de nenhum deles. Nem por isso foi privado de provação. Mas nós precisamos sempre, irmãos, entender e avaliar que tipo de sofrimento tem vindo sobre a minha vida. Porque alguns sofrimentos podem ser frutos de pecados. Alguns sofrimentos que eu e você talvez tenhamos passado pode ser fruto de pecado. Por isso a autoavaliação não pode ser dispensada. Talvez seja fruto de atitudes erradas, como por exemplo, gasto excessivo. Você está diante de Deus: Senhor, porque eu não prospero, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro, mas gasta de maneira descomedida, descontrolada, desequilibrada, desordenada, não para ver se tem dinheiro em conta, se o recurso que você possui hoje dá para pagar a conta do mês seguinte. Então, essa provação, talvez você esteja vivendo, porque não consegue equilibrar os seus gastos. Ou talvez você esteja enfrentando problemas na sua saúde por falta de cuidado pessoal. Hoje eu almoçava com algumas famílias da igreja e uma pessoa me disse: pastor, eu fui fazer o exame periódico e descobri que minhas taxas estavam altíssimas. Quando descobri isso, tomei uma atitude pessoal de procurar um médico da área para poder fazer uma intervenção. Não apenas através de medicamentos, mas uma intervenção pessoal. Procurei uma nutricionista, ela me encaminhou e me dirigiu, e agora estou me sentindo bem melhor.
mas ele chegou nesse nível por descontrole. Muitas vezes nós estamos padecendo fisicamente porque nos descontrolamos, e aí não podemos culpar a Deus. Por que o Senhor permitiu que eu vivesse esse tipo de enfermidade ou problema? E Ele talvez responda: porque você se descontrolou, se descuidou. Então essa autoavaliação, ela é extremamente necessária. Talvez você esteja vivendo uma grande provação na sua vida, porque fala demais, irmão. Dá bom dia a cavalo. Meu pai sempre disse: quem fala demais dá bom dia a cavalo. E você está comendo do fruto daquilo que sai da sua boca. Talvez a provação que você ou eu estejamos vivendo foi porque nós entendemos uma coisa que Deus não queria que fizéssemos: nos precipitamos. E a Bíblia diz: peca todo aquele que age precipitadamente. Muitas provações que nós estamos envolvidos, Deus está passando longe delas, irmãos. Nós aqui estamos criando essas coisas para a nossa vida, porque não prestamos atenção no tipo de semeadura que temos feito. Talvez você esteja numa pindaíba tremenda, porque a preguiça se instalou na sua vida. A Bíblia diz, irmãos, quem não trabalha, também não coma. E aí você não pode se chatear com Deus, porque as portas não têm se aberto para você. Você não acorda cedo, não ora, não jejua, não bate em algumas portas, não abre o correio, não procura a internet, tentando encontrar um emprego. Isso não está no meu nível ainda, pastor. O que é que está no seu nível? Não ganhar nada, padecer fome, não ter dinheiro nenhum, ou esperar por uma utopia que talvez jamais se concretize na sua vida. A Bíblia diz para o preguiçoso: vai ter com a formiga, vai ver como ela trabalha de maneira ordeira e organizada. Quem mora em casa tem quintal, irmão, veja o trabalho diligente da formiga. Ela está lá carregando. Outro dia eu estava na casa do meu pai, vendo como a formiga trabalha, carregando uma folhinha, e vai, leva, e vai, leva, e vai para sua casinha, levando as coisas que precisa. E a Bíblia está dizendo: vai ter com a formiga. Às vezes, nós não nos damos conta que uma provação que eu estou ou você está vivendo não tem nada a ver com Deus. Por isso, analise, observe o que procede e o que não procede. Muitos casamentos terminaram por falta de cuidado pessoal. Muitos casamentos estão indo à bancarrota porque falta carinho, falta zelo, falta elogio, falta cuidado, falta apreço. Irmão, é impossível sobreviver 10, 15, 20, 30 anos sem essas coisas básicas de um relacionamento. Aí dizem: pastor, por que Deus permitiu? Não é que Deus permitiu, você não tomou conta do que era básico. Não beijou, não abraçou, não fez sexo, não elogiou, não ajudou, não sonhou junto, não jejuou, não orou, não participou. Aí você não pode dizer: meu casamento acabou. Deus, por que o Senhor permitiu? Deus permitiu ou você fez com que ele acabasse? Qual foi a última vez que você beijou sua esposa ou seu esposo? Ih, pastor, não encontro de casais não. Você não beija o cônjuge só em encontro de casais. Qual foi a última vez que você abraçou, tocou nessa carne que Deus colocou do teu lado? Fez um cafuné, disse: ei, hoje você está bonito ou bonita, parabéns pela sua atitude. Todo ser humano precisa ser elogiado.
nós precisamos nos autoavaliar e descobrir que tipo de provação eu tenho passado, se Deus está permitindo ou se eu criei ela na minha própria vida. Segunda coisa que nós precisamos saber acerca da provação, certeza de que Deus é soberano. Diga, Deus é soberano. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 28, todas as coisas, não algumas coisas, não pequenas coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então nós precisamos acreditar que Deus está no controle de tudo. O próprio Senhor Jesus disse: o que faço agora, compreende o que faço agora, entenderás depois. Deus me livre. Você entendeu? O que faça agora, entenderás depois. Talvez nós não entendemos o que Deus está fazendo agora, porque o que Ele faz agora é para um resultado futuro, para um resultado inteiramente futuro. Mas eu sempre digo à minha esposa, sabe o que me tranquiliza, irmão? Quando eu estou passando ou enfrentando dificuldade que eu não gostaria jamais de estar passando, eu sempre penso: o meu Deus está no controle da minha vida, Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe por que eu estou, ou Ele sabe talvez porque está permitindo que eu passe por isso. A Bíblia também diz: Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Irmão, você não está jogado nesse mundo, não. As coisas não estão acontecendo de maneira equivocada ou aleatória. Existe um Deus que te conhece pelo nome, pelo avesso. Ele sabe quando você se deita, Ele sabe quando você se levanta. A palavra ainda não nos chegou à língua e Ele já conhece toda. Esse é o nosso Deus a quem nós servimos, uma pessoa que sabe quem eu sou. Isso tranquiliza a minha vida. Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quais são os meus limites, o Senhor me conhece, sabe até onde eu posso chegar ou não. Tu és soberano. Irmão, relaxa. Tranquilize o seu coração. Deus sabe porque você tem ou está passando por isso. Diga à pessoa que está ao seu lado: Deus sabe da sua vida toda. Compreendo. Deixa essa palavra para depois. Terceira coisa, certeza de que eu não serei tentado além das minhas forças. Quem tem essa certeza de que se estiver na prova, não será tentado além das suas forças? Levante a mão. Deixa eu ver, fique com a sua mão levantada. Você que tem convicção, não será. Pode baixar. Quem está enfrentando aparentemente uma provação que aos seus olhos está acima do seu limite, seja sincero, levante a mão. Fique com a mão bem levantada. Tem vergonha não, irmão? Aqui tudo é gente. Olha aí, ó. Porém, vocês que levantaram a mão, quero dar a notícia de Deus para vocês.
1 Coríntios capítulo 10, verso 13, a Bíblia diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, antes porém, junto com a provação, o Senhor proveria livramento. Olha o tanto que Deus é lindo, irmão. Deus sabe até onde você pode chegar, o que você suporta, Deus sabe. Ele é Deus, irmão. Ele é meu pai, Ele é seu pai. Ninguém bate no seu filho de bom grado. Ninguém permite que o outro sofra além do necessário, ainda mais Deus. Eu gosto muito dessa passagem, quando a Bíblia diz: eu e você que somos humanos, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Quanto mais Deus, Ele sabe que o limite existe para mim e para você. Ele não vai permitir que você sofra além do que precisa. Eu sou humano, irmão, eu sei o que é isso. Às vezes eu bato nos meus filhos, eu os disciplino com dor no coração, quase chorando. Meu filho agora, estudando no exterior, ele enfrenta 0, outro dia ele pegou -1 grau, e nós estávamos conversando, e ele disse: pai, aqui está um frio doido, e as roupas que eu trouxe não são capazes de nos aquecer quando nós estamos na rua. E aí entrou outros assuntos, nós conversamos, desligamos o telefone. Quando eu desliguei o telefone, a vontade que eu tinha era de chorar. Era só de chorar. Porque era meu filho. Peguei o telefone de novo, liguei para ele e disse: sai agora. Compre roupas de frio para você e para sua esposa, porque eu vou pagar. Meu pai, não precisa. Falei: como não precisa, meu filho? Como alguém enfrenta 0, -1, sem roupa adequada? Pode sair hoje e comprar o que você precisa. Eu sou humano. E amo fazer coisas boas aos meus filhos. Imagine Deus, que olha para você todo dia, que vê sua dor, seu sofrimento, seu clamor, seu pedido, sua dificuldade. O que Deus está arquitetando nesse mundo para poder prover livramento para a sua vida. Eu que sou limitado, que erro muito, sei dar coisas boas aos meus filhos. Imagine o Deus que você serve, um Deus poderoso, onipotente, que não tem limites para Ele. O que Ele é capaz de fazer por você? Não existe provação que você não possa suportar. O irmão me procurou hoje e falou: pastor, eu estou vivendo uma situação que eu não suporto mais. Falei: está perto de Deus intervir, irmão. Quando você não suporta mais, porque está chegando o final dela. Agora chegue no final dela de maneira que agrade a Deus. Comece a dar glória a Deus por tudo.
se fortaleça dando glória a Deus. Pode parecer um conselho insano para quem está sofrendo, mas a Bíblia diz que Abraão se fortalecia dando glória a Deus, e nós temos que voltar aos princípios da palavra de Deus. Está doendo, glória a Deus. Está difícil, glória a Deus. Eu não vejo solução, glória a Deus. Irmão, ou a gente se torna crente, ou nós não veremos os milagres de Deus. É fácil, pastor, falar isso. Eu sei que não é fácil, irmão. Eu perdi um sogro há quase 40 dias. Eu tenho um filho, meu primogênito, que mora num outro país. Eu não o vejo todos os dias. Tem 2 meses que eu não vejo o rosto do meu filho. Eu sei o que eu estou falando. Não é pegar um avião aqui dentro, ir lá, dar um abraço e voltar. Eu sei muita coisa, mas eu sei também que existe um Deus que vela pelo poder da sua palavra, quando Ele diz: você não vai sofrer além do que precisa, porque eu te amo, porque Ele é Deus. Ele sabe porque você está tendo que passar por isso. Talvez para poder valorizar, talvez para poder olhar para Ele, talvez para poder aprender algo novo que você não aprendeu de maneira natural. Deus sabe de todas as coisas. Quarta coisa que você precisa saber no momento da provação: certeza de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Irmão, às vezes eu fico pensando: Deus, será que a gente é crente de verdade, acredita no Senhor, nos teus livramentos, nas tuas intervenções de maneira cirúrgica? Você acredita em Deus, irmão? A Bíblia diz que Deus coloca um pé na terra e outro no mar. Pense o tamanhozinho do Deus que você serve, um pé dentro e o outro fora do mar. A Bíblia diz que o meu nome e o seu nome estão escritos na palma da mão dele. Imagine o tamanhozinho para poder dar a ideia, o tantinho de gente que tem nesse mundo, e o seu nome está lá. Espera aí, Maria, RG 879-979, telefone 3877-2930, ganha R$3.000, está com problema no banco, está com doença no fígado, está precisando de amigos, está chorando a noite inteira. Miguel, ajuda essa vida, meu filho, socorra ela. Você acha que Deus é o quê, irmão? Um dia eu falei: irmão, Deus é bom. Ele falou: pastor, melhor do que piqui. Quem você acha que é Deus, irmão? Quem você acha que é Deus? Um domingo desses aí para trás eu falei: Senhor, eu perdi uma oportunidade tremenda de dar uma cambalhota aqui no púlpito, de tanta alegria que eu tive de uma coisa de Deus. Eu falei: Senhor, eu perdi. Irmão, Deus não brinca de ser Deus, não. Isso que você está passando é nada, basta uma palavra de Deus e termina hoje, agora. Basta Deus dizer: chegou o fim do seu problema, finish, over, acabou. Você pensa que Deus só escuta oração, né? Deus voa, Deus anda comigo e com você, Deus fala, Deus envia sonhos, Deus manda profetas, Deus sustenta, Deus provê, Deus alimenta, Deus cura, Deus restaura, Deus anima, Deus levanta.
Deus abençoa, Deus alegra. Irmão, o que é que você precisa de Deus? Hoje, estou aqui lhe apresentando um Deus completo, que escuta, que ouve, que vê, que anda, que se manifesta e que tem todo o poder nas suas mãos. Deixa esse evangelho de teoria para trás e descubra que você serve um Deus poderoso. Nesses últimos meses, ou nesses últimos anos, esse é o primeiro mês que eu venho os 4 domingos seguidos, sem faltar nenhum, em função de doença. Porque eu disse: Tu és Deus sobre a minha vida, Tu és Deus sobre a minha saúde, o que eu não posso, Tu podes todas as coisas. Senhor, faz o que eu e os médicos não podemos, faz infinitamente mais. E hoje eu e minha esposa estávamos nos alegrando. Fazem alguns anos que eu não consigo vir todos os domingos, e hoje, pela primeira vez em alguns anos, 4 domingos seguindo sem faltar nenhum. Eu queria que você aplaudisse a Deus. Esse é o Deus que eu conheço, irmão. Um Deus que se manifesta, que intervém na hora certa. Ele é Deus. Isso me alegra, isso me desafia. Saber que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Muito mais. O que é que você precisa que Deus faça na sua vida hoje, de maneira que só Deus pode fazer? Fique de pé no seu lugar. Desafie você mesmo a acreditar em Deus, irmão. Deus, hoje eu quero entender a minha aprovação. Eu provoquei isso. Eu não fui cuidadoso. Eu não fui correto. Senhor, eu gastei além do que devia. Eu não cuidei da minha saúde. Eu não valorizei o que tinha que valorizar. Eu esqueci que o Senhor é Deus. Estou reclamando à toa, todo dia e toda hora. Deixa esse evangelho de teoria para lá, irmão. Hoje você vai sair daqui descobrindo que Deus é Deus e Ele pode todas as coisas. Sabe, irmãos, outro dia eu estava assistindo um programa da Universal. Com muito respeito eu falo isso. Aqueles caras prosperam porque eles cumprem princípios. Eles ofertam e acreditam que Deus vai abrir portas. E Deus é Deus de princípios. E Deus abre portas quando o cara acredita que Ele abre portas. Sabe por que as pessoas são curadas através da vida do apóstolo Valdomiro? Porque eles já chegam naquele lugar certos. Deus usa esse homem e Deus vai usá-lo para poder me curar. A fé já é ativada dentro de casa. Eu vou naquele lugar e eu vou ser curado. Eu serei curada. Irmãos, são testemunhos inacreditáveis, mas todos já saíram de casa convencidos. Hoje, Deus vai usar o apóstolo Valdomiro para me curar. Hoje, Deus vai falar comigo naquela igreja. E Deus é Deus, vai curar, vai falar e vai trazer infinitamente mais, porque Ele é Deus. Sei lá, pastor. Ei, irmão, essa vida de sei lá já passou. Você está perdendo o tempo. O que você tem que fazer? Deus, eu estou nessa provação aqui. Eu descobri que fui eu que criei ela para mim. Ou eu descobri que o Senhor está permitindo que eu entre nela por algum motivo. Mas eu também descobri que o Senhor é Deus e pode trazer o livramento que eu preciso. Feche os seus olhos e ore agora com muito fervor, com muita fé, pedindo um grande milagre de Deus, que essa provação cesse, passe na sua vida e na minha vida hoje à noite. Eu quero muito que você tenha certeza de quem Deus é.
de que isso não é só uma vinda semanal que você faz à igreja, irmão. De que você não vem aqui apenas uma vez por mês. Você vem se apresentar a esse Deus que pode todas as coisas. Nós servimos um Deus de milagres. Nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Não é em vão que semana após semana você e eu falamos aqui dentro: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso, você pode todas as coisas, todas as coisas. E eu quero declarar: haverá milagre sobre a tua vida. Você, se for necessário, vai andar por sobre as águas, porque Deus é Deus. Comece declarando: Senhor, opera milagres que eu não posso operar. Tu és soberano, tu sabes todas as coisas. Ou talvez você esteja dizendo: Deus, eu não suporto mais essa dor. Eu não aguento mais esse sofrimento. Faça um milagre hoje na minha vida.